Lei nº 14.344, de 24 de maio de 2022 cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 e do parágrafo 4º do artigo 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e as leis N.O. sobrescrito S. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.072, de 25 de julho de 1990. Lei de Crimes Hediondos, e 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 e do parágrafo 4º do artigo 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e as leis N.O. sobrescrito S. 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.072, de 25 de julho de 1990. Lei de Crimes Hediondos, e 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Capítulo 1. Da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Artigo 2º configura a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial, no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 2. No âmbito da família. Compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. 3. Em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Artigo 3º. A violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Artigo 4º. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema de Justiça e Segurança, de forma integrada, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativo às crianças e aos adolescentes. Parágrafo 1º. Por meio da descentralização político-administrativa que prevê o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, os entes federados poderão remeter suas informações para a base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
Parágrafo 2º. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas das vítimas, dos membros da família e de outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. Parágrafo 3º. O compartilhamento completo do registro de informações será realizado por meio de encaminhamento ao serviço, ao programa ou ao equipamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, que acolherá, em seguida, a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 4º. O compartilhamento de informações de que trata o parágrafo 3º deste artigo deverá zelar pelo sigilo dos dados pessoais da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 5º. Será adotado modelo de registro de informações para compartilhamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência, que conterá, no mínimo, 1. Os dados pessoais da criança ou do adolescente, 2. A descrição do atendimento, 3. O relato espontâneo da criança ou do adolescente, quando houver, 4. Os encaminhamentos efetuados. Artigo 5º. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente intervirá nas situações de violência contra a criança e o adolescente com a finalidade de 1. Mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades no território nacional, 2. Prevenir os atos de violência contra a criança e o adolescente, 3. Fazer cessar a violência quando esta ocorrer, 4. Prevenir a reiteração da violência já ocorrida. 5. Promover o atendimento da criança e do adolescente para minimizar as sequelas da violência sofrida, e 6. Promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. Capítulo 2. Da assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 6º. Assistência à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos nas leis N.O. sobrescrito S. 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e 8742. De 7 de dezembro de 1993, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente, quando for o caso. Artigo 7º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover, para a criança e o adolescente em situação de violência doméstica e familiar, no limite das respectivas competências e de acordo com o artigo 88 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 1. Centros de atendimento integral e multidisciplinar, 2. Espaços para acolhimento familiar e institucional e programas de apadrinhamento, 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde, centros de perícia médico-legal especializados, 4. Programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar, 5. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 8º. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com os sistemas de justiça, de saúde, de segurança pública e de assistência social, os conselhos tutelares e a comunidade escolar, poderão, na esfera de sua competência, adotar ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e responsabilização do agressor. Artigo 9º. Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 10. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta lei.
Capítulo 3. Do atendimento pela autoridade policial. Artigo 11. Na hipótese de ocorrência de ação ou omissão que implique ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Artigo 12. O depoimento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar será acolhido nos termos da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, observadas as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 13. No atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, 1. Encaminhar a vítima ao Sistema Único de Saúde e ao Instituto Médico Legal imediatamente. 2. Encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas, caso sejam crianças ou adolescentes, ao Conselho Tutelar para os encaminhamentos necessários, inclusive para a adoção das medidas protetivas adequadas. 3. Garantir proteção policial, quando necessário, comunicados de imediato o Ministério Público e o Poder Judiciário. 4. Fornecer transporte para a vítima e, quando necessário, para seu responsável ou acompanhante, para serviço de acolhimento existente ou local seguro, quando houver risco à vida. Artigo 14. Verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da criança e do adolescente, ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, 1. Pela autoridade judicial, 2. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, 3. Pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Parágrafo 1º. O Conselho Tutelar poderá representar as autoridades referidas nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, bem como dará ciência ao Ministério Público concomitantemente. Parágrafo 3º. Nos casos de risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Capítulo 4. Dos procedimentos. Seção 1. Das medidas protetivas de urgência. Artigo 15. Recebido o expediente com o pedido em favor de criança e de adolescente em situação de violência doméstica e familiar, caberá ao juiz, no prazo de 24 horas, 1. Conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 2. Determinar o encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao órgão de assistência judiciária. Quando for o caso, 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Artigo 16. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou ao pedido da pessoa que atue em favor da criança e do adolescente. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, o qual deverá ser prontamente comunicado.
Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou ao pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Artigo 17. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como decretá-la novamente, se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo 18. O responsável legal pela criança ou pelo adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, desde que não seja o autor das agressões, deverá ser notificado dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Artigo 19. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantido o acesso instantâneo do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de segurança pública e de assistência social e dos integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Seção 2. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 20. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente nos termos desta lei, o juiz poderá determinar ao agressor, de imediato, em conjunto ou separadamente, a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 1. A suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826. De 22 de dezembro de 2003, 2. O afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, 3. A proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes ou denunciantes, com a fixação do limite mínimo de distância entre estes e o agressor, 4. A vedação de contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas e com noticiantes ou denunciantes, por qualquer meio de comunicação. 5. A proibição de frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente, respeitadas as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. A restrição ou a suspensão de visitas à criança ou ao adolescente. 7. A prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 8. O comparecimento a programas de recuperação e reeducação. 9. O acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da vítima ou as circunstâncias o exigirem, e todas as medidas devem ser comunicadas ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação da medida prevista no inciso 1 do caput deste artigo, encontrando-se o agressor nas condições referidas no artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de
Urgência é concedida e determinará a restrição do porte de armas, e o superior imediato do agressor ficará responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Seção 3. Das medidas protetivas de urgência à vítima. Artigo 21. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar: 1. A proibição do contato, por qualquer meio, entre a criança ou o adolescente vítima ou testemunha de violência e o agressor. 2. O afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação. 3. A prisão preventiva do agressor, quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência. 4. A inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta nos atendimentos a que tem direito nos órgãos de assistência social. 5. A inclusão da criança ou do adolescente, de familiar ou de noticiante ou denunciante em programa de proteção a vítimas ou a testemunhas. 6. No caso da impossibilidade de afastamento do lar do agressor ou de prisão, a remessa do caso para o juízo competente, a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colação em família substituta. 7. A realização da matrícula da criança ou do adolescente em instituição de educação mais próxima de seu domicílio ou do local de trabalho de seu responsável legal, ou sua transferência para uma instituição congênere, independentemente da existência de vaga. Parágrafo 1º. A autoridade policial poderá requisitar e o Conselho Tutelar requerer ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente, observadas as disposições da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. Parágrafo 2º. O juiz poderá determinar a adoção de outras medidas cautelares previstas na legislação em vigor, sempre que as circunstâncias o exigirem, com vistas à manutenção da integridade ou da segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante. Capítulo 5. Do Ministério Público. Artigo 22. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, quando necessário: 1. Registrar em seu sistema de dados os casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 2. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. 3. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência doméstica e familiar e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Capítulo 6. Da proteção ao noticiante ou denunciante de violência doméstica e familiar. Artigo 23. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, ao DISC e Senda Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, tomarão as providências cabíveis. Artigo 24. O poder público garantirá meios e estabelecerá medidas e ações para a proteção e a compensação da pessoa que noticiar informações ou denunciar a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer programas de proteção e compensação das vítimas, das testemunhas e dos noticiantes ou denunciantes das condutas previstas no caput deste artigo.
Parágrafo 2º. O noticiante ou denunciante poderá requerer que a revelação das informações de que tenha conhecimento seja feita perante a autoridade policial, o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou o juiz, caso em que a autoridade competente solicitar a sua presença, designando data e hora para a audiência especial com esse fim. Parágrafo 3º. O noticiante ou denunciante poderá condicionar a revelação de informações de que tenha conhecimento à execução das medidas de proteção necessárias para assegurar sua integridade física e psicológica, e caberá à autoridade competente requerer e deferir a adoção das medidas necessárias. Parágrafo 4º. Ninguém será submetido à retaliação, à represália, à discriminação ou à punição pelo fato ou sob o fundamento de ter reportado ou denunciado as condutas descritas no caput deste artigo. Parágrafo 5º. O noticiante ou denunciante que, na iminência de revelar as informações de que tenha conhecimento, ou após tê-lo feito, ou que, no curso de investigação, de procedimento ou de processo instaurado a partir de revelação realizada, seja coagido ou exposto a grave ameaça, poderá requerer a execução das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807. De 13 de julho de 1999, que lhe sejam aplicáveis. Parágrafo 6º. O Ministério Público manifestar-se-á sobre a necessidade e utilidade das medidas de proteção formuladas pelo noticiante ou denunciante e requererá ao juiz competente o deferimento das que entender apropriadas. Parágrafo 7º. Para a adoção das medidas de proteção, considerar-se-á, entre outros aspectos, a gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou de reprimi-las pelos meios convencionais e a sua importância para a produção de provas. Parágrafo 8º. Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, a gravidade e a iminência da coação ou ameaça, o juiz competente, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará que o noticiante ou denunciante seja colocado provisoriamente sob a proteção de órgão de segurança pública, até que o Conselho Deliberativo decida sobre sua inclusão no programa de proteção. Parágrafo 9º. Quando entender necessário, o juiz competente, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou por solicitação do órgão deliberativo concederá as medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção. Capítulo 7. Dos crimes. Artigo 25. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nesta lei, pena detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu a medida. Parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Artigo 26. Deixar de comunicar à autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança ou adolescente ou o abandono de incapaz, pena detenção, de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta morte. Parágrafo 2º. Aplica-se a pena em dobro se o crime é praticado por ascendente, parente consanguíneo até 3º grau, responsável legal, tutor, guardião, padrasto ou madrasta da vítima. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 27. Fica instituído, em todo o território nacional, o dia 3 de maio de cada ano como o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em homenagem ao menino Hervé Borel. Artigo 28. O caput do artigo 4º da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 5, artigo 4º.
5. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida não se enquadre como educacional. Artigo 29. Os arts. 18b, 70, 70b, 136, 201 e 226 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passam a vigorar com as seguintes alterações: artigo 18b. 6. Garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Artigo 70-A. 7. A promoção de estudos e pesquisas, de estatísticas e de outras informações relevantes às consequências e à frequência das formas de violência contra a criança e o adolescente para a sistematização de dados nacionalmente unificados e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. 8. O respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, de forma a coibir a violência, o tratamento cruel ou degradante e as formas violentas de educação, correção ou disciplina. 9. A promoção e realização de campanhas educativas direcionadas ao público escolar e à sociedade em geral e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, incluídos os canais de denúncia existentes. 10. A celebração de convênios, de protocolos, de ajustes, de termos e de outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, com o objetivo de implementar programas de erradicação da violência, de tratamento cruel ou degradante de formas violentas de educação, correção ou disciplina. 11. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais nas escolas, dos conselhos tutelares e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas referidos no inciso 2 deste caput, para que identifiquem situações em que crianças e adolescentes vivenciam violência e agressões no âmbito familiar ou institucional. 12. A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como de programas de fortalecimento da parentalidade positiva, da educação sem castigos físicos e de ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 13. O destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e à resposta à violência doméstica e familiar. Artigo 70-B. As entidades, públicas e privadas, que atuem nas áreas da saúde e da educação, além daquelas às quais se refere o artigo 71 desta lei, entre outras, devem contar, em seus quadros, com pessoas capacitadas a reconhecer e a comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra a criança e o adolescente. Artigo 136. 13. Adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e a responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. SVI. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que
envolvam violência contra a criança e o adolescente. 23. Tomar as providências cabíveis, na esfera de sua competência, ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Artigo 213. Intervir, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Artigo 226. Parágrafo 1º. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo 2º. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. N.R. Artigo 30. O parágrafo único do artigo 152 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 152. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. N.R. Artigo 31. Os artigos 111, 121 e 141 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 111. Ponto. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal. N.R. Artigo 121. Ponto. Parágrafo 2º. Homicídio contra menor de 14 anos. 9. Contra menor de 14 anos. Parágrafo 2º, b. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Parágrafo 7º. 2. Contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Artigo 141. 4. Contra a criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Artigo 32. O inciso 1 do caput do artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º. 1. Homicídio. Artigo
121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, artigo 33. Aos procedimentos regulados nesta lei aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições das leis N.O. sobrescrito S. 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha, e 13.431, de 4 de abril de 2017. Artigo 34. Esta lei entra em vigor após decorridos 45 dias de sua publicação oficial. Brasília, 24 de maio de 2022. 201 da Independência e 134 da República. Jair Messias Bolsonaro.